continuar estudando recursos que serão conectados aí na placa-mãe, como o caso da CPU, que, como eu te dizia, é a unidade central de processamento, que também pode ser chamada de CPU. Então, a CPU, ou a unidade central de processamento do teu computador, é o processador do computador. É o local onde os dados serão processados de forma centralizada. Até aí tranquilo. A minha dúvida é a seguinte em relação à CPU. Se a CPU é o local onde os dados são processados de forma centralizada, como essa CPU processa os dados? É uma pergunta que a gente deve se fazer quando pensamos em provas de concurso. Como a CPU processa os dados? Como ela faz isso de fato? O entendimento é com operações de entrada, de saída e também com relação de operações de entrada e saída com as memórias do computador. Isso quer dizer que a CPU, ela recebe dados que vêm lá dos periféricos de entrada, processa os dados e envia esses dados lá para os periféricos de saída de dados. Esse é um ponto importante. Repetindo, a CPU, então, recebe dados dos periféricos de entrada e envia esses dados, aliás, os periféricos de entrada enviam dados para a CPU processar. A CPU processa esses dados e envia para os periféricos de saída de dados. A CPU também pode realizar operações de entrada e saída em relação às memórias do computador. Por exemplo, a memória principal, a qual a CPU envia dados para armazenar na memória principal, mas ela também recebe dados aí da memória principal do computador. Então a CPU se relaciona com os periféricos de entrada e de saída e se relaciona também com as memórias. Para deixar isso um pouco mais palpável, para a gente perceber isso, eu fiz um esqueminha aqui para ti. Tu imagina que eu tenho a ideia, observa aqui, de um teclado. Então eu coloquei aqui um teclado como um periférico de entrada. Professor, por que o teclado é um periférico de entrada do meu computador? Porque quando tu digita dados no teclado, tu está enviando dados para a CPU, para o processador processar. O processador, a CPU, processa esses dados e envia esses dados para os periféricos de saída. Envia esses dados, por exemplo, para o vídeo. Então, numa percepção rápida, quando tu digita dados no teclado, tu está enviando as informações para a CPU processar do que tu digitou e aparece lá na tela, lá no monitor, que é um periférico de saída, o que tu digitou. Então, o teclado é, como resposta de prova, considerado um periférico de entrada de dados, porque ele envia dados para a CPU processar. A CPU processa e envia lá para o monitor, lá para o vídeo do teu computador que mostra a letra A, B, C, D e E que tu digitou. Portanto, o vídeo, o monitor é considerado um periférico de saída, porque ele recebe dados que a CPU já processou. Agora, temos situações onde os periféricos podem ser de entrada e saída ao mesmo tempo. Vamos imaginar uma tela touchscreen, que é aquela tela toque na tela, que tu pode tocar na tela e realizar o envio de informações para a CPU processar. Então, um monitor touchscreen, monitor toque na tela, é considerado um periférico de entrada e saída simultaneamente. Percebe? Enquanto o teclado é um periférico de entrada e o vídeo, o monitor, é só um periférico de saída, se a prova cobrar um monitor touchscreen, um monitor toque na tela, ele realiza a entrada de dados para a CPU e também recebe dados que a CPU processou. Portanto, um monitor touchscreen é considerado um periférico de entrada e saída. Quer ver outros exemplos? O mouse. O mouse é um periférico de entrada, porque ele envia dados para a CPU processar. Quando tu movimenta o mouse ou clica nele, ele está enviando essas informações, esses dados para a CPU processar. E ao mesmo tempo, o contrário, observa, eu tenho uma impressora. Aí tu imagina que tu mandou imprimir alguma coisa. Com o mouse, tu deu o comando imprimir. Então tu mandou uma informação para a CPU processar. A CPU recebeu essa informação e imprimiu lá na impressora. Se a impressora está imprimindo, é porque esses dados já foram processados. A impressora é um periférico de saída. Outro exemplo, um scanner. Um scanner é um periférico de entrada, porque ele serve para digitalizar uma imagem ou um documento. Tu coloca o documento ou a imagem no scanner, ele envia para a CPU processar e aparece essa imagem lá na tela do teu computador, que é o periférico de saída. Mas o scanner é só periférico de entrada. Agora, olha um detalhe. Se a impressora é periférico de saída e se o scanner é um periférico de entrada, tu imagina que tu comprou uma impressora multifuncional.
Bem, uma impressora multifuncional tem scanner e tem impressora. Então, se a impressora multifuncional tem scanner e tem impressora, então a impressora multifuncional é um periférico de entrada e saída simultaneamente. Se eu pegar só impressora, é só periférico de saída. Só scanner, só periférico de entrada. Mas a impressora multifuncional é um exemplo de periférico de entrada e saída simultaneamente. Outro exemplo, vamos pegar um microfone. Um microfone é só um periférico de entrada. Por quê, professor? Porque envia dados do que eu estou falando aqui, da minha voz, para a CPU processar. E a caixa de som, o alto-falante, é um periférico de saída. Porque eu estou ouvindo lá o que a CPU já processou. Então, microfone só periférico de entrada e a caixa de som só periférico de saída. E por aí vai, nós temos então sempre que entender o porquê que um periférico é considerado de entrada. Porque envia dados para a CPU processar. Por que um periférico é considerado de saída? Porque recebe dados que a CPU já processou. E por que alguns periféricos são considerados de entrada e saída simultaneamente? Porque enviam dados para a CPU processar, mas também recebem dados que a CPU já processou. Essas informações são interessantíssimas quando a gente fala em provas de concurso público.